Apresentação. Por Fernanda Takai. Alice, querida, mais uma vez te encontro. Nunca me acostumo com nossos tamanhos e mesmo assim tenho certeza de seguir caindo contigo atrás do coelho branco. Eu mal sabia ler quando soube que você existia. Contavam sua história para mim. Na primeira vez que desvendei as letras dessa aventura com meus próprios olhos, era bem novinha e tudo me parecia tão normal. Minha imaginação adorava esse mundo fantástico. Fui adolescendo e as dúvidas aparecendo. Como não tinha notado essa e aquela passagem? Virei adulta e achei a sua história cada vez mais complexa. Mas espera, não era para ser o contrário? Só que, por aí, nada é o que parece ser. E por aqui também não. Teve uma vez em que a minha cabeça ficou tão maluca. Eu já tinha mais de 30 anos quando alguém me disse para abrir umas portas diferentes, experimentar outras chaves. E muitas delas estavam bem aqui, de cabeça para baixo, dentro de um bolo ou escondidas no sorriso enorme de um gato. Sempre que me questionei, tentei ouvir o que as rosas falavam. Deslizei num tobogã de poesias esquadrinhadamente tortas. Depois dos 40, me chamaram para ser a sua voz numa peça de teatro de bonecos. Escrevi um punhado de canções, que você cantou ali comigo também. Eu fui você, Alice. Encolhi e estiquei. Fiquei aflita, fiquei brava. Chorei e não me afoguei. Ri muito, principalmente de mim mesma. Meu cabelo continua precisando de um corte e uma gatinha ainda me faz companhia. Aos 50, precisei lhe escrever esta carta. Agora me diz, não foi tudo realmente um sonho, né? Com amor. Fernanda. Sob a dourada luz da tarde. Singramos arrastados. Pois quem conduz nossos dois remos? São braços delicados. E mãos pequenas fingem ternos. Constantes, norteados. Ah, trio cruel. Num tal momento. Com tempo tão perfeito. Pedir que narre quem não traz alento algum no peito. Mas um não há de resistir. A três com o mesmo pleito. Imperiosa, prima diz. Comece, em tom mais bruto. Secunda, graciosa, exige. Bobagem, no produto. E tertia vai interrompendo. 10 vezes por minuto. Mas logo ficam em silêncio. E vão acompanhando. A sonhadora ao seu país. Tão novo visitando. Com animais que até conversam. E quase acreditando. E quando estava já esgotada. Sua imaginação. E procurava o fatigado. A continuação. Depois tem mais. Já é depois. Ouvia alegre então. E as maravilhas se inventaram. Aos poucos, lentamente. Criaram-se seus doidos feitos. E é hora de seguir em frente. Num bote alegre que retorna. À luz do sol poente. Alice, com mão leve toma esta pequena história. E guarda lá onde dormem sonhos. No mundo da memória. Como que guarda o peregrino. De sua trajetória. Capítulo 1. Pela toca do coelho. Alice estava começando a achar bem cansativo aquilo de ficar sentada ao lado da irmã na ribanceira, e sem ter o que fazer. Uma ou duas vezes espiou o livro que a irmã estava lendo, mas não tinha nem figuras nem conversas. E para que é que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras ou conversas. Então ela ia considerando, dentro da sua cabeça, o melhor que podia, pois o dia quente deixava bem sonolenta e abóbada. Se o prazer de fazer uma correntinha de margaridas faria valer a pena levantar e ir catar as margaridas, quando de repente um coelho branco de olhos vermelhos passou correndo por ela. Aquilo não tinha nada de muito notável, e Alice também não achou muito anormal ouvir o coelho dizer baixinho a si mesmo. Minha nossa, vou chegar muito atrasado. Quando pensou a respeito mais tarde, lhe ocorreu que devia ter ficado espantada com aquilo, só que no momento tudo lhe pareceu bem natural. Mas quando o coelho chegou ao ponto de tirar um relógio do bolso do colete, e olhar para ele, e aí sair apressado, Alice se pôs de pé num salto, pois lhe veio à mente que nunca tinha visto um coelho nem de colete nem com um relógio para tirar do colete, e, fervendo de curiosidade, ela saiu correndo atrás dele, bem a tempo de vê-lo sumir numa grande toca. Debaixo da sebe. Sem demora Alice mergulhou atrás dele, sem nem parar para pensar como é que havia de sair de lá. A toca seguia reta como um túnel por um tempo, e depois virava de repente para baixo, tão de repente que Alice não teve tempo de pensar em se segurar antes de se ver caindo no que parecia ser um poço bem fundo. Ou o poço era bem fundo, ou ela caiu bem devagar, pois enquanto ia descendo teve tempo de sobra para olhar em volta e se perguntar o que ia acontecer depois. Primeiro, tentou olhar para baixo e enxergar o que a esperava, mas estava escuro demais para ela ver alguma coisa. Então olhou para as paredes do poço e percebeu que estavam cheias de armários e distantes. Aqui e ali, viu mapas e quadros pendurados em ganchinhos. Tirou um pote de uma das estantes quando passou por ela. O rótulo dizia, mas, para a grande decepção de Alice, estava vazio. Ela não quis largar o pote, de medo de matar alguém lá embaixo, então deu um jeito de deixá-lo num dos armários enquanto ia caindo. Bom, Alice pensou. Depois de uma queda dessas, despencar escada abaixo não vai ser grande coisa para mim. Como eles vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não ia dar nem um pio, nem que caísse de cima do telhado. O que era verdade, bem possivelmente. Caindo. Será que a queda não acabava nunca? Eu me pergunto quantos quilômetros eu já caí a esta altura. Ela disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra.
Vejamos, isso daria 6.000 quilômetros de queda, acho eu. Pois, veja bem, Alice tinha aprendido muitas coisas como essa em suas aulas na escola, e apesar de esta não ser uma oportunidade lá muito boa para se exibir com o que sabia, já que ninguém estava ouvindo, ainda assim dizer em voz alta era um bom exercício. Isso, a distância seria mais ou menos essa. Mas aí eu fico me perguntando em que latitude ou longitude eu estaria. Alice não tinha a menor ideia do que era latitude nem longitude, mas achava que eram palavras imponentes e sonoras. Imediatamente ela recomeçou. Será que eu vou atravessar a Terra todinha? Como ia ser engraçado aparecer lá entre as pessoas que andam de cabeça para baixo. Lá na Oceania, acho eu. Dessa vez ela até achou bom que ninguém estivesse ouvindo, já que aquilo não estava parecendo a palavra certa. Mas eu vou ter que perguntar o nome do país, sabe? Por favor, madame, nós estamos na Nova Zelândia? Ou na Austrália? E tentava fazer uma reverência enquanto falava. Imagine só, uma reverência enquanto despenca. Você acha que dava conta? E que criancinha mais ignorante ela vai achar que eu sou, de perguntar uma coisa dessas? Não, perguntar não vai ajudar em nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia mais o que fazer, então Alice logo começou a falar de novo. Dinah vai sentir muito a minha falta hoje à noite, imagino. Dinah era gata. Tomara que não esqueçam do pires de leite para ela na hora do chá. Dinah, meu amor, queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Não tem rato no ar, infelizmente, mas você podia pegar um morcego, e isso já fica bem perto de um rato, sabe? Mas será que gato come morcego? E aqui Alice foi ficando com muito sono, e repetindo, quase como quem estivesse sonhando, será que gato come morcego? Será que cego come gato? E às vezes, será que morcego come gato? Por quê, sabe, já que ela não sabia a resposta nem de uma pergunta nem de outra, não fazia muita diferença dizer assim ou assado. Percebeu que estava adormecendo, e que tinha começado a sonhar que caminhava de mãos dadas com Dinah e lhe dizia, toda séria, mas, Dinah, me diga a verdade, você já comeu algum morcego? Quando, de repente, aterrissou numa pilha de gravetos e folhas secas, e a queda chegou ao fim. Alice nem se machucou, e levantou de um salto, rapidinho, olhou para cima, mas estava tudo escuro lá no alto. Diante dela havia outra longa passagem, e o coelho branco ainda estava à vista, percorrendo apressado o corredor. Não havia tempo a perder. Lá se foi Alice como o vento, e chegou bem a tempo de ouvir o coelho dizer, ao virar uma esquina. Pelos meus bigodes, pelas minhas orelhas, como está ficando tarde. Ela estava bem pertinho quando ele virou a esquina, mas o coelho desapareceu. Ela se viu numa sala comprida e baixa, iluminada por uma fileira de lanternas penduradas no teto. Na sala havia muitas portas em todas as paredes, mas todas trancadas, e depois que Alice percorreu todo um lado, e depois o outro, testando cada porta, ela sentou triste bem no meio, pensando como haveria de sair dali. De repente percebeu uma mesinha de 3 pernas, toda feita de vidro maciço. A única coisa em cima dela era uma minúscula chave de ouro, e a primeira coisa em que Alice pensou foi que a chave devia ser de alguma das portas da sala. Mas, que pena, ou as fechaduras eram grandes, ou a chave era pequena, mas de um jeito ou de outro nunca dava certo abrir as portas com ela. No entanto, na segunda vez, Alice percebeu uma cortina baixinha que não tinha visto antes, e atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Ela testou a chave dourada na fechadura, e com imenso prazer viu que funcionava. Alice abriu a porta e descobriu que ela dava para uma passagem estreita, não muito maior que uma toca de rato. Ela se ajoelhou para olhar pela passagem e viu o jardim mais bonito do mundo. Ah, como ela queria sair daquela sala escura e andar por entre os canteiros de flores coloridas e as fontes fresquinhas do jardim. Mas não conseguia nem fazer a cabeça passar pela porta. E mesmo que a minha cabeça coubesse aqui, pensou a coitadinha da Alice, não ia ser muito útil sem os ombros. Ah, como eu queria encolher que nem um telescópio. Acho que dava, era só saber como começar. Pois, veja bem, tanta coisa estranha andava acontecendo, que Alice tinha começado a pensar que pouquíssimas ideias eram impossíveis de verdade. Ficar esperando lá não parecia fazer muito sentido, então ela voltou até a mesa, pensando que talvez fosse encontrar outra chave ali, ou quem sabe um livro de receitas para encolher as pessoas que nem telescópio. Dessa vez encontrou um pequeno frasco, que com certeza não estava aqui antes, disse Alice. E amarrado no gargalo do frasquinho estava um rótulo de papel com as palavras beba-me impressas em letras grandes bem bonitas. Uma coisa era alguém dizer beba-me, mas a pequena Alice era bem inteligente e não ia sair fazendo uma coisa dessas de uma hora para outra. Não, primeiro eu vou dar uma olhada, ela disse, e ver se está escrito veneno ou não, pois tinha lido diversas historinhas bonitas sobre crianças que acabaram queimadas, comidas por animais selvagens e que tiveram outros fins desagradáveis só porque fizeram questão de esquecer as regras simples que aprenderam com os amiguinhos, tais como, um atiçador de lareira todo em brasa vai te queimar se você segurar por muito tempo, e se você cortar o dedo bem fundo com uma faca, ele normalmente sangra. E ela nunca esqueceu que, se você tomar alguma coisa de um frasco marcado como veneno, é quase certeza que aquilo, cedo ou tarde, não vai te cair muito bem. Contudo, aquele frasco não estava marcado como veneno, então Alice decidiu dar uma provadinha, e como sentiu que era bem gostoso, tinha, na verdade, um gosto que era meio uma mistura de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada quentinha com manteiga, tomou o frasco todinho. Que sensação curiosa, disse Alice. Eu devo estar encolhendo que nem telescópio. E era bem isso mesmo, ela agora tinha menos de 30 centímetros de altura, e seu rosto se acendeu inteiro quando ela percebeu que agora tinha o tamanho certinho para passar pela porta daquele jardim tão bonito. Mas primeiro ela esperou uns minutinhos para ver se não ia encolher ainda mais. Porque isso pode acabar, veja bem, disse Alice para si própria, comigo desaparecendo de vez, que nem uma vela que vai apagando. O que será que eu seria, então? E tentou imaginar como era a chama de uma vela depois que alguém assopra, pois não conseguia lembrar de ter visto uma coisa dessas.
Depois de um tempo, quando viu que nada mais acontecia, ela decidiu ir de uma vez até o jardim, mas coitadinha da Alice. Quando chegou à porta, ela viu que tinha esquecido a chavinha dourada, e quando voltou até a mesa para pegar, percebeu que não tinha mais como alcançar. Podia ver nitidamente a chave sobre o vidro, e tentou como pôde escalar uma das pernas da mesa, mas aquilo escorregava demais, e quando ficou cansada de tanto tentar, a pobrezinha sentou no chão e chorou. Ora, não adianta ficar chorando assim, disse Alice para si mesma, num tom bem severo. É melhor você ir parando já com isso. Ela normalmente se dava excelentes conselhos, apesar de quase nunca seguir, e às vezes tomava broncas tão duras de si própria que ficava com os olhos cheios d'água, e lembrava que uma vez tentou se estapear por ter trapaceado quando jogava croquet contra si mesma, pois essa criança curiosa gostava muito de fingir que era duas pessoas. Mas não adianta agora, pensou a pobre Alice, você fingir que é duas pessoas. Ora, mal sobrou Alice para fazer uma pessoa decente. Ela logo percebeu uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa, abriu, e descobriu ali dentro um bolo bem pequenininho, com as palavras coma-me, bem bonitas, escritas com groselhas. Bom, eu vou comer, disse Alice, e se ficar maior, eu posso pegar a chave, e se ficar menor, posso passar por baixo da porta. Então, de um jeito ou de outro, eu vou chegar ao jardim, e por mim tanto faz. Comeu um pedacinho e disse nervosa a si mesma. Qual vai ser? Qual vai ser? Com a mão em cima da cabeça para ver em que sentido ia se mexer, e ficou muito surpresa ao ver que continuava do mesmo tamanho. É bem verdade que isso é o que normalmente acontece quando você come um bolo, mas Alice já estava tão acostumada a esperar que só acontecessem coisas estranhas, que lhe parecia bobo e bem sem graça isso de a vida seguir do seu jeito de sempre. Então ela pôs mãos à obra e logo comeu o bolo todinho. Capítulo 2. O Lago de Lágrimas. Mas que intrigação! Exclamou Alice. Estava tão surpresa que por um momento esqueceu completamente de falar direito. Agora eu estou espichando que nem o maior telescópio de todos os tempos. Tchau, pezinhos. Pois quando olhou para os pés, eles pareciam quase ter sumido, de tão longe que estavam. Ah, coitados dos meus pezinhos. Agora quem será que vai colocar sapato e meia em vocês, meus queridos? Porque eu é que não vou conseguir. Eu vou estar pra lá de longe demais de vocês para me dar a esse trabalho. Vocês vão ter que se virar, mas eu preciso ser boazinha com eles, pensou Alice. Ou pode ser que não me levem aonde eu quero ir. Vejamos, eu vou dar botas novas para eles todo Natal. E foi pensando como ia resolver aquilo. Vou ter que mandar por mensageiro, pensou. E que coisa mais engraçada que vai ser, mandar presente pros meus próprios pés. E como o endereço vai ficar esquisito. Ah, céus, como eu estou falando bobagem. Bem nesse momento sua cabeça bateu no teto do salão. Ela na verdade estava agora com quase 3 metros de altura, e imediatamente pegou a chavinha dourada e foi correndo para a porta do jardim. Coitada da Alice! Deitada ali de lado, só conseguia espiar o jardim com o olho, mas entrar ficou ainda mais impossível. Ela sentou e começou a chorar de novo. Você devia era criar juízo, disse Alice. Uma menina desse tamanhão, isso ela bem podia dizer, ficar chorando desse jeito. Pare agorinha mesmo, que eu estou mandando. Mas ela nem deu bola e ficou chorando litros de lágrimas, até se ver no meio de um grande lago, com 10 centímetros de profundidade, que cobria metade da sala. Depois de um tempo ouviu pezinhos tamborilando ao longe e enxugou correndo os olhos para ver o que chegava. Era o coelho branco que voltava, com roupas magníficas, um par de luvas brancas de pelica numa das mãos, e na outra, um grande leque. Vinha bem apressadinho, murmurando enquanto isso. Ah! A duquesa, a duquesa. Ah! Ela vai enlouquecer se eu me atrasar. Alice estava num desespero tão grande que aceitaria pedir ajuda a qualquer um. Então, quando o coelho chegou mais perto, foi dizendo, numa voz baixa e tímida. Se não for incômodo, senhor. O coelho tomou um susto violento, derrubou as luvas de pelica e o leque, e disparou o mais rápido que pôde para um canto escuro. Alice apanhou o leque e luvas, e como o salão estava muito quente, ficou se abanando enquanto falava. Que coisa, que coisa. Está tudo tão esquisito hoje. E ontem estava bem normal. Será que eu fui trocada por alguém durante a noite? Deixa eu pensar, eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Estou quase achando que me lembro de estar meio diferente. Mas se eu não sou a mesma, a questão seguinte é, quem é que eu sou, afinal? Ah, mas aí é que está o enigma. E começou a pensar em todas as crianças da sua idade que conhecia, para ver se podia ter sido trocada por uma delas. Certeza que eu não sou a Ada, porque o cabelo dela faz uns cachos tão compridos, e o meu não tem cacho nenhum. E certeza que a Mabel é que eu não posso ser, porque eu sei uma montoeira de coisas. E ela sabe tão pouquinho. Além de tudo, ela é ela, e eu, céus, situaçãozinha mais confusa. Deixa ver se eu sei tudo que eu sabia. Vejamos, 4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 é, céus. Desse jeito eu nunca chego em 20. Tudo bem que a tabuada não tem tanta importância. Vamos ver geografia. Londres é a capital de Paris, e Paris é a capital de Roma, e Roma, não, está tudo errado, certeza. Devem ter me trocado pela Mabel. Deixa eu tentar recitar como pode. E ela cruzou as mãozinhas no colo como se estivesse na escola e começou a recitar o poema, mas sua voz soava rouca e estranha, e as palavras não saíram como sempre saíam. Como pode o crocodilo viver fora d'água fria? Como pode lá no Nilo? De barriga tão vazia? Como poderá viver? Como poderá comer? Engolindo num sorriso. 1000 peixinhos num bom dia. Todo alegre num sorriso. Engolindo todo dia. Certeza que não era assim, disse a pobre Alice, seus olhos ficando novamente cheios de lágrimas enquanto recitava.
Acho que eu sou mesmo a Mabel, e vou ter que ir morar lá naquela casinha mirrada, e ficar quase sem brinquedos, e com tanta lição para aprender. Não, está decidido. Se eu for a Mabel, vou ficar aqui embaixo. Eles que metam a cabeça no buraco e digam sobe de novo, querida. Eu vou só olhar para cima e dizer eu sou quem. Então, primeiro me digam, e aí, se eu gostar de ser essa pessoa, eu subo. Se não, fico aqui até ser outra. Mas, céus! Gritou Alice, abrindo de novo o berreiro. Como eu queria que alguém metesse mesmo a cabeça no buraco. Eu estou tão cansada de ficar aqui sozinha. Quando disse isso, ela olhou para as mãos, e ficou surpresa ao perceber que tinha calçado uma das luvinhas brancas de pelica do coelho, enquanto falava. Mas como é que eu fiz uma coisa dessas? Pensou. Eu devo estar ficando pequena de novo. Alice levantou e foi até a mesa para se medir em comparação com ela, e descobriu que, até onde pudesse estimar, estava agora com pouco mais de meio metro de altura, e continuava encolhendo velozmente. Ela logo descobriu que o motivo disso tudo era o leque que segurava, e o largou correndo, bem a tempo de não sumir de vez. Essa foi por pouco mesmo, disse Alice, bem assustada com essa mudança repentina, mas muito contente de ver que ainda existia. E agora vamos conferir esse jardim. E saiu correndo a toda velocidade até a portinha. Mas, ai, a portinha estava fechada de novo, e a chave dourada estava outra vez lá em cima da mesa de vidro. E a situação nunca esteve pior, pensou a pobre criança, porque eu nunca fui tão pequena, nunquinha. E na minha modesta opinião, isso tudo está muito ruim. No que ela disse essas palavras, seu pé escorregou e, num piscar de olhos, tibum, estava mergulhada até o queixo em água salgada. Primeiro pensou que devia ter caído no mar. E nesse caso eu posso voltar de trem, ela disse a si mesma. Alice tinha viajado uma única vez para o litoral, e chegou à conclusão geral de que em qualquer lugar do litoral da Inglaterra podiam se encontrar diversas cabines de praia, umas crianças cavando na areia com pás de madeira, depois uma fileira de casas de pensão, e atrás delas uma estação ferroviária. No entanto, ela logo compreendeu que estava no Lago das Lágrimas que chorou quando tinha quase 3 metros de altura. Quem dera eu não tivesse chorado tanto, disse Alice enquanto nadava, tentando encontrar uma saída. Acho que o meu castigo vai ser me afogar nas minhas próprias lágrimas. Isso vai ser esquisito mesmo, certeza. Só que já está tudo esquisito hoje. Bem nesse momento ouviu alguma coisa espirrando água mais ao longe no lago, e foi nadando para entender o que era. Primeiro pensou que devia ser uma morsa ou um hipopótamo, mas aí lembrou que estava pequenininha agora, e logo compreendeu que era só um camundongo que tinha caído ali, como ela. Será que vale a pena, pensou Alice, falar com esse camundongo? Tudo é tão diferente aqui embaixo, que eu diria que é bem possível que ele fale. Na pior das hipóteses, não custa tentar. Então foi dizendo. Ó camundongo, você sabe onde fica a saída deste lago? Eu estou bem cansada de ficar nadando por aqui, ó camundongo. Alice achava que era assim que se falava com camundongo. Nunca tinha feito uma coisa dessas na vida, mas lembrava de ter visto na gramática latina do irmão. Um camundongo, de um camundongo, para um camundongo, ó camundongo, ponto. O camundongo olhou para ela com uma carinha intrigada, e pareceu piscar com um olho só, mas não abriu a boca. Vai ver, ele não entende inglês, pensou Alice. Pode muito bem ser um camundongo francês, que veio com Guilherme, o Conquistador. Pois, apesar de ter muitos conhecimentos históricos, Alice não tinha uma noção lá muito clara de quanto tempo fazia que as coisas tinham acontecido. Então foi dizendo de novo. Oeste machate, que era a primeira frase da sua cartilha de francês. Mil perdões, gritou Alice, apressada, com medo de ter ofendido o coitado do bichinho. Esqueci completamente que você não gosta de gato. Que eu não gosto de gato, gritou o camundongo, com uma voz fininha e veemente. E por acaso você ia gostar de gato se fosse eu? Ora, pode ser que não, disse Alice, num tom pacificador, mas não fique bravo. E eu ainda queria era poder te mostrar a nossa gata, a Diná. Acho que você ia começar a gostar de gato só de ver a Diná. Ela é um bichinho tão fofo e tão quietinho. Alice foi falando, quase sozinha, enquanto nadava preguiçosa pelo lago, e fica sentadinha ronronando tão bonito na frente da lareira, lambendo as patinhas e lavando o rosto. E é tão fofa de pôr no colo, e é tão boa para caçar camundongo. Mil perdões. Gritou Alice de novo, pois dessa vez o camundongo ficou todo arrepiado, e ela teve certeza de que ele estava ofendidíssimo. A gente não fala mais dela se você preferir. A gente quem? Gritou o camundongo, que tremia até a ponta do rabo. Como se eu fosse falar de uma coisa dessas. A minha família sempre odiou os gatos, uns bichos malvados, grosseiros, vulgares. Não me diga de novo essa palavra. Claro que não, disse Alice, mais que interessada em mudar logo de assunto. E você gosta de cachorro? O camundongo não respondeu, então Alice continuou, animada. Tem um cachorrinho tão bonito lá perto de casa, eu queria te mostrar. Um terrier pequenininho com os olhos enormes, sabe, e de pelo tão comprido, castanho e enroladinho. E ele pega as coisas que a gente joga, e senta pra pedir comida, faz todo tipo de coisa. Eu não lembro nem metade. E o dono é um fazendeiro, sabe? E ele diz que o cachorro é tão útil que vale 1000 libras. Diz que ele mata todos os ratos. E céus! Gritou Alice, num tom tristonho. Acho que ofendi o bicho de novo. Pois o camundongo estava nadando em disparada para longe dela, e agitando toda a água do lago. Então chamou delicadamente por ele. Camundongo querido, volte, por favor. Aí a gente não fala nem de gato nem de cachorro, já que você não gosta deles. Quando Camundongo ouviu isso, se virou e veio nadando lentamente na direção dela. Estava com a cara muito pálida, de irritação, Alice pensou, e disse numa voz baixa e trêmula. Vamos até a praia, e aí eu te conto a minha história, e você vai entender por que eu odeio gatos e cachorros.
Já estava mais do que na hora de sair de lá, pois o lago ia ficando lotado com as aves e os animais da terra que caíram ali. Havia um pato e um dodô, um louro e um filhote de águia, além de várias outras criaturas curiosas. Alice foi na frente, e o grupo todo nadou até a praia. Capítulo 3. Uma corrida eleitoral e uma cauda caudalosa. Era de fato um grupo esquisito, reunido ali na margem do lago, as aves com as penas empapadas, os animais da terra com pelo escorrido, e todo mundo pingando, angado e incomodado. A primeira questão, obviamente, era como se enxugar. Tiveram uma conversinha a respeito, e depois de alguns minutos Alice estava achando muito normal se ver um diálogo amistoso com eles, como se os conhecesse desde sempre. Na verdade, teve uma discussão nada breve com o louro, que acabou ficando emburrado e só repetia: "Eu tenho razão porque sou mais velho que você." E Alice é que não ia aceitar esse argumento sem saber quantos anos ele tinha, e, como o louro batia o pezinho e se recusava a informar sua idade, não havia como resolver a questão. Por fim, o camundongo, que parecia ser a autoridade ali entre eles, exclamou: "Sentem, vocês todos, e me escutem. Eu vou deixar todo mundo seco rapidinho." Todos eles sentaram imediatamente, numa grande roda, o camundongo no centro. Alice, ansiosa, não desgrudava os olhos dele, pois estava certa de que ia acabar pegando um resfriado feio se não se secasse logo. RMRM. Pigarreou o camundongo, com ares de importância. "Todo mundo pronto? Essa é a história mais árida que eu conheço. Silêncio no recinto, por favor." Guilherme, o conquistador, cujos intentos contavam com o apoio do Papa, recebeu de pronto a indicação dos ingleses, faltos de uma liderança, e que vinham de um passado recente de usurpações e conquistas. Edwin e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria. "Argue!" disse o louro, estremecendo. "Mil perdões", disse o camundongo, de cara fechada, mas muito educado. "Você falou alguma coisa?" "Eu, não", disse o louro, apressado. "Achei que tinha falado", disse o camundongo. Continuando. Edwin e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria, declararam preferi-lo, e mesmo Stigand, o patriótico arcebispo da Cantuária, achou aquilo. "Ele achou o quê?" disse o pato. "Achou aquilo", o camundongo replicou, um tanto irritado. "É claro que você sabe o que aquilo quer dizer." "Eu sei muito bem o que aquilo quer dizer quando sou eu que acho alguma coisa", disse o pato. "Normalmente é um sapo ou uma minhoca. A questão é, o que foi que o arcebispo achou?" O camundongo não ouviu essa pergunta, mas prosseguiu, apressado. "Achou aquilo recomendável e juntou-se a Edgar Atelin para ir ter com Guilherme e oferecer-lhe a coroa. A conduta de Guilherme foi de início moderada. Mas a insolência de seus normandos... Como é que você está agora, querida?" Ele prosseguiu, olhando para Alice. "Molhadíssima", disse Alice, num tom melancólico. "Parece que isso não está me secando nadinha." "Nesse caso", disse solene o Dodô, pondo-se de pé, "proponho que a Assembleia se dissolva, para imediata adoção de medidas mais enérgicas." "Fale inglês", disse o filhote de águia. "Eu não entendo nem metade dessas palavras complicadas, e pior ainda, acho que nem você entende." E o filhote de águia baixou a cabeça para esconder um sorriso. Algumas das aves abafaram risadas. "O que eu ia dizer", falou Dodô, num tom ofendido, "era que a melhor coisa pra gente se secar seria uma corrida eleitoral." "E o que é uma corrida eleitoral?" disse Alice. Não que fizesse tanta questão de saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa como se achasse que alguém devia falar, e ninguém ali parecia inclinado a abrir a boca. "Ora", disse o Dodô, "a melhor maneira de explicar é fazendo. E como você bem pode querer tentar fazer isso também, num dia qualquer de inverno, eu vou te contar como o Dodô conseguiu." Primeiro ele marcou a pista da corrida, numa espécie de círculo. "O formato exato não faz diferença", ele disse. E então o grupo todo foi distribuído pela pista, aqui e ali. Não houve 1, 2, 3, já. Mas eles começavam a correr quando queriam, e paravam quando lhes dava na veneta. Então não era fácil saber quando a corrida tinha acabado. No entanto, depois de correrem por cerca de meia hora, quando já estavam bem sequinhos, o Dodô de repente exclamou: "A corrida acabou." E todos o cercaram, de língua de fora, perguntando: "Mas quem ganhou?" Essa pergunta o Dodô não podia responder sem profunda reflexão, e ficou sentado um tempão com o dedo encostado na testa, a posição em que você normalmente vai ver Shakespeare, nos retratos dele, enquanto os outros esperavam em silêncio. Finalmente o Dodô falou: "Todo mundo ganhou, e ninguém vai ficar sem prêmio." "Mas quem é que vai dar os prêmios?" perguntou um verdadeiro coral. "Ora, ela, é claro", disse o Dodô, apontando com o dedo para Alice, e o grupo todo foi correndo até ela, gritando de maneira confusa: "Prêmios! Prêmios!" Alice nem imaginava o que podia fazer, e desesperada pôs a mão no bolso, e tirou dali uma caixa cheia de balas. Por sorte a água salgada não entrou na caixinha, que entregou como prêmios. Deu exatamente uma para cada um. "Mas ela também tem que ganhar um prêmio, sabe?", disse o camundongo. "Mas claro", o Dodô replicou com grande seriedade. "O que mais você tem no bolso?", prosseguiu, olhando para Alice. "Só um dedal", respondeu Alice, triste. "Passa pra cá", disse o Dodô. Então eles todos a cercaram de novo, enquanto Dodô com solenidade lhe oferecia o dedal, dizendo: "Humildemente pedimos que aceite este elegante dedal." E quando ele encerrou esse breve discurso, todos celebraram. Alice achou aquilo tudo muito absurdo, mas eles pareciam tão sérios que ela não ousou rir, e como não conseguia pensar em alguma coisa para dizer, simplesmente fez uma reverência e pegou o dedal, com a cara mais séria que pôde fazer.
Agora era comer as balas. Isso causou seu tanto de barulho e confusão, já que as aves maiores reclamavam que não sentiam gosto, e as menores se engasgaram e tiveram que tomar tapinhas nas costas. No entanto, uma hora aquilo acabou, e eles sentaram de novo em círculo, e imploraram que o camundongo lhes contasse mais alguma coisa. Você prometeu que ia contar a sua história, sabe? Disse Alice. E o motivo de você odiar, C&G, acrescentou num sussurro, com um pouco de medo de ele ficar ofendido de novo. Minha história é triste e caudalosa, disse o camundongo, olhando para Alice e suspirando. Eu imagino mesmo que seja triste, replicou Alice, olhando admirada para o camundongo. Mas por que será que ela tem cauda? E ficou tentando entender esse enigma enquanto o camundongo falava, por isso acabou imaginando a história mais ou menos assim. Você não está prestando atenção. O camundongo disse com severidade a Alice. Mil perdões, disse Alice, com toda humildade. Você tinha chegado até a quinta dobra, eu acho. Ah, tenha dó, gritou o camundongo, de modo cortante e enfurecido. Nó, disse Alice, sempre pronta a ajudar, e olhando ansiosa em torno. Posso te ajudar a fazer um nó. Você não ajuda coisíssima nenhuma, disse o camundongo, levantando e se afastando dali. Você me ofende falando essas bobagens. Foi sem querer, desculpou-se a pobre Alice. Mas você se ofende fácil demais, sabe? A resposta do camundongo foi somente um grunhido. Por favor, volte aqui e termine a história. Alice gritou para ele, e os outros todos fizeram coro. Isso mesmo, volte, por favor. Mas o camundongo só sacudia a cabeça, impaciente, e apressava o passo. Que pena que ele não quis ficar. Suspirou o louro assim que ele sumiu no horizonte, e uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para declarar à filha. Ah, minha querida, que isso te ensine a nunca perder a paciência. Nem começa, mãe, disse a caranguejovem, um tanto impertinente. A senhora irrita até uma ostra. Queria era que a nossa Diná estivesse aqui, isso sim, disse Alice, como quem pensa em voz alta. Ela trazia ele de volta num instantinho. E quem é essa Diná, se é que se pode saber? Disse o louro. Alice respondeu animada, pois estava sempre disposta a falar de seu bichinho. A Diná é a nossa gata. E ninguém é melhor do que ela nesse mundo para caçar camundongo. Queria que vocês vissem ela correndo atrás de passarinho. Nossa, é o tempo de ela ver o bicho e já papou. Essa conversa causou considerável sensação entre os membros do grupo. Algumas das aves saíram em disparada. Uma velha gralha começou a se enrolar com todo cuidado num chale, comentando: acho que é melhor eu ir para casa. A minha garganta não aguenta o sereno. E um canário disse com voz trêmula aos filhos: vamos, queridos. Já passou da hora de nanar. Com os mais variados pretextos, eles todos sumiram, e Alice logo se viu só. Queria era não ter falado da Diná. Ela disse consigo mesma num tom melancólico. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo, e eu tenho certeza de que ela é o melhor gato que existe. Ah, minha querida Diná. Será que ainda vou te ver de novo? E aqui a pobre Alice começou a chorar outra vez, pois estava se sentindo muito sozinha e desanimada. Mas em alguns instantes já tinha voltado a escutar um barulhinho de passos à distância, e ergueu os olhos empolgada, quase torcendo para ser o camundongo, que tinha mudado de ideia e estava voltando para terminar a história. Capítulo 4. O coelho vira um lagarto. Era o coelho branco, voltando num passo contido e olhando preocupado ao redor, como se tivesse perdido alguma coisa, e ela ouviu que ele estava sussurrando. A duquesa. A duquesa. Ah, patinhas minhas. Pelos meus pelos e bigodes. Ela vai mandar me executar, como bois e bois são gato. Mas onde é que eu posso ter derrubado? Alice rapidinho imaginou que ele estava procurando o leque e as luvas brancas de pelica, e muito colaborativa começou a procurar também, mas nada de encontrar. Tudo parecia ter mudado desde que ela nadou no lago, e o grande salão, com a mesa de vidro e a portinha, sumira completamente. Logo o coelho percebeu a presença de Alice, enquanto ela procurava, e lhe disse num tom irritado. Ora, fulana, o que é que você está fazendo aqui? Corra já para casa, e me traga um leque e um par de luvas. Rápido, pra já. E Alice tomou um susto tão grande que saiu imediatamente em disparada na direção que ele indicou, sem nem tentar explicar o engano que ele tinha cometido. Ele achou que eu era criada, ela disse enquanto corria. Imagina a surpresa dele quando descobrir quem eu sou. Mas é bom eu ir pegar o leque e as luvas para ele, isso se eu conseguir achar. No que disse isso, ela deu com uma bela casinha, que tinha na porta uma brilhante placa de bronze com o nome C branco gravado. Entrou sem bater e subiu correndo as escadas, morrendo de medo de topar com a verdadeira fulana e de ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas. Que coisa mais esquisita, Alice disse a si mesma, virar menina de recados de um coelho. Daqui a pouco é a Diná que vai me pedir coisas. E começou a imaginar o tipo de coisa que podia acontecer. Senhorita Alice. Venha já pra cá e se arrume pro nosso passeio. Já estou chegando, senhora. Mas primeiro eu tenho que pegar o camundongo. Só que eu não acho, Alice continuou, que eles iam deixar a Diná ficar morando lá em casa se ela saísse dando ordens desse jeito. Agora já estava num cômodo muito organizadinho com uma mesa junto à janela e, em cima dessa mesa, como ela imaginou, um leque e 2 ou 3 pares de luvas brancas de pelica. Ela pegou o leque e um par de luvas, e estava justo saindo dali quando de canto de olho viu um frasco perto do espelho. Dessa vez não havia etiqueta com as palavras beba-me, mas mesmo assim ela tirou a rolha e o levou à boca. Eu sei que alguma coisa interessante há de acontecer, ela disse, toda vez que eu comer ou tomar alguma coisa. Então deixa só eu ver o que é que esse frasco faz. Tomara que me deixe grande de novo, porque a verdade é que eu já cansei de ser essa coisinha assim minúscula.
E foi exatamente o que aconteceu, e bem mais rápido do que ela esperava. Antes de ter tomado metade do que estava no frasco, sua cabeça já batia no teto, e ela teve que se abaixar para não quebrar o pescoço. Largou apressado o frasquinho, dizendo-se: já está mais do que bom. Tomara que eu não cresça mais. Desse jeito eu nem passo pela porta. Como eu queria não ter tomado tanto. Infelizmente era tarde demais para isso. Ela foi crescendo cada vez mais, e logo já estava precisando ficar de joelhos no chão. Um minuto depois já não havia espaço nem para isso, e ela tentou ver o que acontecia se deitasse no chão com o cotovelo apoiado na porta e o outro braço enroscado em volta da cabeça. Não parava de crescer e, numa última tentativa, passou um braço pela janela, meteu um pé na chaminé e disse: agora eu não posso fazer mais nada, aconteça o que acontecer. O que vai ser de mim? Para a sorte de Alice, o frasquinho mágico já tinha provocado todo o seu efeito, e ela não aumentou mais de tamanho. Ainda assim, o desconforto era grande, e como não parecia haver possibilidade de ela um dia sair de novo daquele cômodo, é claro que estava infeliz. Que faltação de estar em casa, pensou a pobre Alice, sem ficar crescendo e diminuindo, e recebendo ordem de camundongos e coelhos. Eu estou quase arrependida de ter descido por aquela toca de coelho. Por outro lado, é bem curiosa, sabe, essa vida de agora. Eu continuo aqui pensando o que é que pode ter acontecido comigo. Quando eu lia contos de fadas, pensava que aquelas coisas nunca aconteciam, e agora eu estou no meio de uma história daquelas. Deviam era escrever um livro sobre mim, isso sim. E quando eu crescer, eu mesma vou escrever, mas eu já estou grande agora, acrescentou, num tom tristonho. Pelo menos não tem mais espaço para crescer aqui. Mas então, pensou Alice, será que eu nunca vou ficar mais velha do que agora? Isso ia ter lá suas vantagens, nunca ficar velhinha, mas então, ia ter que estudar para sempre. Ah, mas disso é que eu não ia gostar. Ah, Alice, sua boba, ela se respondeu. Como é que você ia poder estudar aqui? Ora, mal cabe você aqui dentro, imagina se ia caber alguma cartilha. E ela continuou assim, defendendo primeiro uma posição e depois a outra, e entrando numa bela conversa. Mas depois de alguns minutos ouviu uma voz do lado de fora e parou para prestar atenção. Fulana, fulana, disse a voz. Traga já as minhas luvas. Então veio um barulhinho de passos na escada. Alice sabia que era o coelho que tinha vindo atrás dela, e tremeu até sacudir a casa, esquecendo completamente que agora era 1000 vezes maior que o coelho e não tinha por que ter medo dele. Imediatamente o coelho chegou à porta, que tentou abrir, mas como a porta abria para dentro e o cotovelo de Alice estava apertado contra ela, isso não deu em nada. Alice ouviu quando ele disse a si mesmo: então eu dou a volta e entro pela janela. Isso é que não, pensou Alice, e depois de esperar até imaginar estar ouvindo o coelho bem embaixo da janela, de repente abriu a mão e tentou pegar alguma coisa. Não segurou nada, mas ouviu um gritinho e um tombo, e barulho de vidro espatifado, o que fez ela pensar que era bem possível que o coelho tivesse caído por cima de uma estufa de pepinos ou alguma coisa assim. Depois veio uma voz enfurecida, do coelho. Pet, Pet, cadê você? E aí uma voz que ela nunca tinha ouvido. Mas eu estou aqui, plantando batata, vossa senhoria. Ora essa, vá plantar batata, disse o coelho, enfurecido. Já pra cá, venha me tirar daqui. Ruídos de mais vidro se quebrando. Agora me diga, Pet, o que é aquilo ali na janela? Mas é um braço, vossa senhoria. Ele pronunciava senhoria. Um braço, seu pateta. Onde já se viu braço desse tamanho? Aquilo ali está tapando a janela inteira. Está mesmo, vossa senhoria, mas não deixa de ser um braço. Bom, mas não tem nada que estar ali. Anda, vai lá tirar aquela coisa. Houve um longo silêncio depois disso, e Alice só conseguiu ouvir sussurros ocasionais, coisas como: mas eu não estou gostando é nada disso, vossa senhoria, nadinha mesmo, faça o que eu mandei, seu covarde. E ela acabou abrindo de novo a mão, tentando outra vez pegar alguma coisa. Dessa vez vieram 2 gritinhos, e mais barulhos de vidro estilhaçado. Quanta estufa de pepino que eles devem ter, pensou Alice. O que será que vão fazer agora? Eu até queria que eles conseguissem me tirar pela janela. Eu é que não quero ficar mais tempo aqui. Ela esperou um pouco sem ouvir mais nada. Por fim veio um estrondo de rodas de carrinho de mão e o som de várias vozes falando ao mesmo tempo. Ela entendeu as palavras. Cadê a outra escada? Mas era para eu trazer só essa. A outra está com o Bill. Bill, traz pra cá, rapaz. Aqui, ponham as 2 neste canto. Não, primeiro amarrem uma na outra. Elas não estão dando nem na metade da altura. Ah, vai dar, sim, não exagere. Aqui, Bill. Segura essa corda. Será que o telhado aguenta? Cuidado com aquela telha solta. Ah, está soltando. Olha a cabeça. Barulho de algo estilhaçado. Mas quem foi que me fez uma coisa dessas? Foi o Bill, acho. Quem é que vai descer pela chaminé? Mas eu é que não vou. Vá você. Mas não mesmo. É o Bill que vai descer. Já pra cá, Bill. O chefe disse que é pra você descer pela chaminé. Ah, então é pro Bill descer pela chaminé? Alice disse. Puxa, parece que eles deixam tudo com o Bill. Eu é que não queria ser o Bill. Essa lareira é bem estreita, mas acho que dá pra chutar um pouquinho. Ela pôs o pé bem fundo na chaminé e ficou esperando, até ouvir um bichinho. Não conseguia entender que tipo de bicho. Se agarrando pelas paredes e escorregando pela chaminé, logo acima dela. Então, dizendo ao Bill, ela deu um chute bem forte e ficou esperando para ver o que ia acontecer.
A primeira coisa que ouviu foi um coro de lá vai o Bill, e depois a voz do coelho sozinha vai lá pegar o Bill, você aí perto da moita, e depois silêncio, e outra confusão de vozes. Vira ele pra cima. Conhaque agora. Não deixa ele se afogar. Como é que foi isso, meu camarada? O que foi que te aconteceu? Conta pra gente. Por fim veio uma vozinha fraca, aguda, é o Bill, pensou Alice. Bom, eu nem sei direito. Chega, obrigado. Eu já estou melhor, mas eu estou sacudido demais pra explicar. Só sei que alguma coisa deu em mim que nem mola e eu saí dali que nem rojão. Saiu mesmo, meu camarada. Disseram os outros. A gente tem que pôr fogo na casa. Disse a voz do coelho, e Alice gritou o mais alto que pôde. Se vocês fizerem isso, eu solto a Dinah em cima de vocês. Na mesma hora fez-se um silêncio mortal, e Alice pensou, o que será que eles vão fazer agora? Se tivessem juízo, iam tirar o telhado. Depois de 1 ou 2 minutos eles começaram a se movimentar de novo, e Alice ouviu o coelho dizer. Um carrinho de mão bem cheio deve dar, para começar. Bem cheio de quê? Pensou Alice, mas não precisou ficar muito tempo se perguntando, pois logo em seguida uma rajada de pedrinhas veio bater na janela, e algumas deram no seu rosto. Eu vou acabar com essa história, ela disse, e então gritou, é melhor vocês não fazerem isso de novo. O que gerou novo silêncio mortal. Alice percebeu, um tanto surpresa, que as pedrinhas estavam todas se transformando em biscoitos no chão do quarto, e uma ideia brilhante lhe ocorreu. Se eu comer um desses biscoitos, pensou, é certeza que alguma coisa vai acontecer com meu tamanho, e como não dá mais para eu crescer, eu hei de ficar menor, imagino. Então comeu um dos biscoitos, e para sua imensa felicidade, viu que imediatamente começou a encolher. Assim que conseguiu passar pela porta, ela saiu correndo da casa e encontrou um grande grupo de aves e outros animaizinhos esperando lá fora. O coitado do lagarto, o Bill, estava no meio deles, sendo sustentado por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam alguma coisa numa garrafa. Todos correram para cima de Alice assim que ela apareceu, mas ela disparou a toda velocidade, e logo se viu em segurança num bosque cerrado. A primeira coisa que eu preciso fazer, Alice disse, enquanto andava sem rumo pelo bosque, é ficar do tamanho certo de novo, e a segunda coisa é dar um jeito de entrar naquele jardim tão lindo. Acho que esse vai ser o melhor plano. Parecia sem dúvida um plano excelente, organizado de maneira clara e simples. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como fazer essas coisas. E enquanto olhava ansiosa por entre as árvores, um latidinho agudo logo acima de sua cabeça fez com que erguesse os olhos apressadíssima. Um cachorrinho imenso estava olhando para ela com grandes olhos redondos e estendendo delicadamente uma pata, tentando tocá-la. Coitadinho, disse Alice, num tom carinhoso, e fez toda a força para assoviar para ele, mas estava o tempo todo morrendo de medo de pensar que ele podia estar com fome e que, se estivesse mesmo, suas chances de virar comida eram grandes, por mais carinhosa que ela fosse. Mal sabendo o que fazia, ela pegou um graveto e estendeu para o cachorrinho. Isso fez ele saltar no ar, tirando todas as patinhas do chão e soltando um ganido de alegria, e depois correr atrás do graveto, fingindo que o atacava. Alice se escondeu atrás de um cardo bem grande para não ser pisoteada e, assim que ela apareceu do outro lado, o cachorrinho correu de novo para cima do graveto e caiu embolado nas próprias patas de tanta pressa de pegar. Então Alice, pensando que aquilo era quase como brincar de pega-pega com um pangaré e esperando ser pisoteada a qualquer momento, correu outra vez em volta do cardo. Então o cachorrinho começou uma série de ataques breves ao graveto, avançando muito pouco em cada corrida e voltando bem para trás, e latindo rouco o tempo todo, até que acabou sentando bem longe dela, cansado, com a língua pendurada para fora da boca e os olhos imensos meio fechados. Alice achou que era uma bela oportunidade de fugir, então disparou dali e correu até ficar bem cansada, e sem fôlego, e até o latido do cachorrinho soar bem distante. Mas que era um cachorrinho querido, lá isso era. Disse Alice, ao se apoiar num botão de ouro para descansar, e se abanou com uma das folhas. Como eu ia gostar de ensinar uns truques para ele se pelo menos eu tivesse o tamanho certo. Ah, céus! Eu quase esqueci que preciso crescer de novo. Deixa ver, como é que isso vai ser? Acho que eu preciso comer ou tomar alguma coisa. Mas a grande questão é, o quê? A grande questão era mesmo, o quê? Alice olhou por todo lado, entre as flores e na grama, mas não viu nada que parecesse a coisa certa de comer ou tomar naquelas circunstâncias. Havia um grande cogumelo perto dela, mais ou menos da sua altura, e quando ela olhou embaixo dele, e dos 2 lados, e atrás, pensou que bem que podia dar uma olhada no que estava em cima. Ela se espichou toda na pontinha dos pés e espiou por sobre a borda do cogumelo, e seus olhos deram de cara com os de uma grande lagarta azul, sentada ali em cima de braços cruzados, tranquilamente fumando um narguilé bem comprido, e sem nem mesmo dar por ela, nem por qualquer outra coisa. Capítulo 5. Conselhos de uma lagarta. A lagarta e Alice se olharam um tempo em silêncio. A lagarta acabou tirando o narguilé da boca e se dirigiu a ela com uma voz lânguida, sonolenta. Quem é você? Disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito promissor. Alice respondeu, um tanto tímida. Eu mal sei, meu senhor, neste momento. Pelo menos eu sei quem eu era quando acordei hoje cedo, mas acho que de lá pra cá eu já mudei várias vezes. Como assim? Disse a lagarta com seriedade. Pode ir se explicando. Infelizmente, eu não tenho como me explicar, meu senhor, disse Alice, porque eu não sou eu, sabe? Não sei, disse a lagarta. Infelizmente eu não consigo ser mais clara que isso. Alice replicou muito educadinha, porque para começo de conversa nem eu mesma entendo, e ser de tantos tamanhos diferentes num dia só é uma coisa muito confusa. Não é, disse a lagarta. Bom, talvez você ainda não tenha visto como é, disse Alice. Mas quando você virar crisálida, um dia você vai virar, sabe, e aí depois disso virar borboleta, eu diria que você vai achar meio esquisito, não vai? Nem um pouquinho, disse a lagarta.
Bom, talvez você pense diferente, disse Alice. Eu só sei que para mim ia ser uma coisa esquisita. Você, disse a lagarta com desprezo. Quem é você? E assim elas voltaram ao começo da conversa. Alice, um tanto irritada porque a lagarta ficava fazendo esses comentários tão curtinhos, se esticou bem e disse, muito séria. Acho que é você quem deve me dizer quem você é, primeiro. Por quê? Disse a lagarta. Outra questão intrigante, e como Alice não conseguia pensar numa boa razão, e como a lagarta parecia estar num humor bem desagradável, ela lhe deu as costas. Volte! A lagarta gritou. Eu tenho uma coisa importante para dizer. Isso parecia interessante de verdade. Alice se virou e voltou. Não perca a paciência, disse a lagarta. Só isso, disse Alice, fazendo o possível para engolir sua raiva. Não, disse a lagarta. Alice pensou que bem podia esperar, já que não tinha mais o que fazer e talvez aquilo acabasse dando em algo que valesse a pena. Por alguns minutos a lagarta soltou baforadas sem falar, mas acabou descruzando os braços, tirando o narguilé novamente da boca e dizendo. Então você acha que mudou, é? Eu receio que sim, meu senhor, disse Alice. Eu não lembro as coisas como antes, e não fico nem 10 minutos do mesmo tamanho. Não lembra quais coisas? Disse a lagarta. Bom, eu tentei recitar como pode o peixe vivo, mas saiu tudo diferente. Alice replicou com uma voz muito melancólica. Recite o senhor está velho, meu pai, disse a lagarta. Alice cruzou as mãos e começou. O senhor está velho, meu pai, não esqueça. Seu cabelo ficou todo branco. E o senhor passa o dia de ponta cabeça. Nessa idade isso é bom? Seja franco. Quando jovem, ao filho ele então retorquiu. Eu temia perder meu miolo. Mas hoje eu já sei que o meu crânio é vazio. E aproveito brincar, não sou tolo. O senhor está velho, repete o rapaz. E ficou gordo como um leitão. Mas virou lá na porta um mortal para trás. Por favor, me confesse a razão. Quando jovem, o sábio grisalho comenta. O meu corpo foi sempre tratado. Usando este unguento, R$1,50. Se quiser, eu te vendo um bocado. O senhor está velho, e seus dentes apenas dão conta de morder o sebo. Mas comeu todo o ganso, ossos, bico e as penas. Como pode, eu nem mesmo concebo. Quando jovem treinei, para ser advogado. Discutindo com a esposa querida. E essa força que a boca há de ter conquistado. Perdurou pelo resto da vida. O senhor está velho, o rapaz repetia. E seu olho já mal fica aberto. Mesmo assim no nariz equilibra uma enguia. Como foi que ficou tão esperto? Respondi 3 perguntas, já é o bastante. Não me faça essa cara profunda. Disse o pai, isso tudo está muito irritante. Vai embora ou te chuto na bunda. Isso não está certo, disse a lagarta. Não está bem certo, infelizmente, disse Alice, tímida. Uma ou outra palavra acabou sendo alterada. Está errado do começo ao fim, disse a lagarta, decidida, e houve silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Ah, eu nem sou exigente, Alice respondeu apressada. Só não é bom ficar mudando o tempo todo, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não abriu a boca, nunca tinha sido contradita tantas vezes na vida, e sentiu que estava perdendo a paciência. Está contente agora? Disse a lagarta. Bom, eu queria ser um pouquinho maior, meu senhor, se não for incômodo, disse Alice. 8 centímetros é uma altura bem ruim. Mas é uma altura excelente, disse a lagarta, enfurecida, empinando o corpo todo enquanto falava. Tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas eu não estou acostumada, insistiu a pobre Alice num tom lamentoso. E pensou, queria era que os bichos não se ofendessem assim tão fácil. Você vai acabar se acostumando, disse a lagarta, que pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Dessa vez Alice teve toda a paciência de esperar até ela decidir falar de novo. Em 1 ou 2 minutos a lagarta tirou o narguilé da boca e soltou 1 ou 2 bocejos, e se sacudiu. Então desceu do cogumelo e saiu rastejando pela grama, meramente comentando no caminho. Um lado te faz crescer, e o outro te faz diminuir de altura. Um lado do quê? O outro lado do quê? Pensou Alice. Do cogumelo, disse a lagarta, como se ela tivesse perguntado em voz alta, e no momento seguinte tinha desaparecido. Alice ficou mais um minuto olhando pensativa para o cogumelo, tentando entender quais eram os 2 lados, e como ele era bem redondinho, ela achou a questão muito complicada. No entanto, acabou esticando bem os braços em volta dele e tirou 2 pedacinhos da borda, um com cada mão. E agora, qual é qual? Ela se perguntou, e deu uma mordida no pedaço que tinha na mão direita para ver se fazia efeito. No instante sentiu uma pancada violenta embaixo do queixo. Estava de cara no pé. Ficou bem assustada com essa mudança tão brusca, mas sentiu que não podia perder mais tempo, já que estava encolhendo muito rápido, então foi imediatamente comer um pouco do outro pedaço. Estava com o queixo tão apertado contra o pé que mal tinha espaço para abrir a boca, mas acabou dando um jeito e conseguiu engolir um bocadinho do pedaço que tinha na mão esquerda. Ora, minha cabeça finalmente está livre.
Disse Alice com alegria, que se transformou em espanto no momento seguinte, quando ela descobriu que não enxergava mais os ombros. A única coisa que via, ao olhar para baixo, era um pescoço imenso, que parecia brotar como um caule de um mar de folhas verdes lá embaixo. O que será esse verde todo? Disse Alice. E onde é que os meus ombros foram parar? Minhas mãozinhas, como é que eu posso não estar vendo vocês? Estava agitando as mãos enquanto falava, mas isso não parecia gerar resultados, fora um leve tremular das distantes folhas verdes. Como não parecia haver possibilidade de levar as mãos até a cabeça, ela tentou baixar a cabeça até elas, e ficou felicíssima ao descobrir que seu pescoço se dobrava com facilidade em todas as direções, como uma serpente. Acabava de dar conta de formar com ele um lindo zigue-zague e estava prestes a mergulhar entre as folhas, que descobriu serem apenas as copas das árvores sob as quais tinha caminhado, quando um som alto e sibilante fez com que recuasse apressada. Uma grande pomba tinha trombado com seu rosto, e lhe dava uma surra violenta com as asas. Serpente! Gritava a pomba. Eu não sou uma serpente, disse Alice, indignada. Me deixe em paz. Serpente, eu repito, insistiu a pomba, mas num tom mais contido. E acrescentou com uma espécie de soluço. Eu tentei de tudo, mas nada é bom para elas. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando, disse Alice. Eu tentei as raízes, tentei a margem do rio e tentei as moitas. A pomba prosseguiu, sem lhe dar bola. Mas essas serpentes, nada é bom para elas. Alice estava cada vez mais confusa, mas achou que não adiantava abrir a boca antes de a pomba terminar. Como se chocar os ovos já não me desse trabalho, disse a pomba. Ainda preciso ficar de olho nas serpentes, noite e dia. Nossa, faz 3 semanas que eu não prego o olho. Eu lamento muitíssimo seu incômodo, disse Alice, que estava começando a entender o que ela queria dizer. E bem quando eu peguei a árvore mais alta do bosque, continuou a pomba numa voz que já era um grito agudo. E bem quando estava achando que finalmente estava livre delas, elas tinham que me vir descendo do céu desse jeito. Argue, serpente. Mas eu estou te dizendo que eu não sou uma serpente, disse Alice. Eu sou uma. Então, você é o quê? Disse a pomba. Dá pra ver que você está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, disse Alice, sem muita convicção, por lembrar a quantidade de mudanças que tinha sofrido naquele dia. Mas bem parece mesmo, disse a pomba num tom do mais profundo desdém. Eu já vi muita menininha nessa vida, mas nunca nenhuma com pescoço desses. Não. Você é uma serpente, nem adianta negar. Imagino que daqui a pouco você vai querer me dizer que nunca comeu um ovo na vida. Mas claro que eu comi ovos, disse Alice, que era uma criança muito honesta. Mas é que as menininhas comem tanto ovo quanto as serpentes, sabe? Não acredito, disse a pomba. Mas, se isso for verdade, eu só posso dizer que elas também são um tipo de serpente. Essa era uma ideia tão nova para Alice que ela ficou bem quieta por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba uma oportunidade para acrescentar. Você está procurando ovos, isso eu sei mais do que bem. E que diferença faz, para mim, se você é menina ou serpente? Faz uma bela diferença para mim, disse Alice num piscar de olhos. Mas eu não estou procurando ovos, na verdade, e se estivesse, não ia querer os seus. Não gosto de ovo cru. Então vá embora, disse a pomba, contrariada, enquanto pousava novamente no ninho. Alice se agachou entre as árvores como pôde, pois seu cabelo ficava se enredando nos galhos e vez por outra ela precisava parar e se desenroscar. Depois de um tempo lembrou que ainda estava segurando os pedaços de cogumelo, e com muito cuidado pôs mãos à obra, mordiscando primeiro um e depois o outro, e ficando às vezes maior e às vezes menor, até conseguir voltar a seu tamanho de sempre. Fazia tanto tempo que ela estava tão diferente daquilo, que de início seu tamanho correto lhe pareceu estranho, mas em poucos minutos estava acostumada, e começou a falar sozinha, como sempre fazia. Ora, assim eu já cumpri metade do meu plano. Como essas mudanças são confusas. Eu nunca sei bem o que eu vou ser de uma hora para outra. No entanto, eu voltei ao meu tamanho. O próximo passo é entrar naquele jardim tão lindo. Como será que eu vou conseguir? Isso é que eu queria saber. Ao dizer isso, ela de repente se viu num lugar aberto, com uma casinha de pouco mais de 1 metro de altura. Seja quem for o morador, pensou Alice, não vai adiantar nada eu chegar ali deste tamanho. Ora, ele ia cair da cadeira de susto. Então ela começou de novo a mordiscar o pedaço que tinha na mão direita, e nem tentou chegar perto da casa até voltar a ter seus 20 centímetros. Capítulo 6. Porcaria com pimenta. Ela ficou 1 minuto ou 2 olhando para a casa e pensando no que fazer, quando de repente um lacaio de libré saiu correndo do bosque. Ela pensou se tratar de um lacaio porque ele estava de libré. Não fosse isso, a julgar apenas pelo rosto, teria dito que era um peixe, e bateu forte na porta com os nós dos dedos. Quem abriu foi outro lacaio de libré, de rosto redondo e olhos grandes como os de um sapo. E os 2 lacaios, Alice percebeu, tinham cabelos empoados que lhes cobriam a cabeça de cachos. Ficou muito curiosa para saber o que era aquilo tudo, e saiu um pouco da proteção do bosque para poder ouvir. O lacaio peixe começou tirando debaixo do braço uma grande carta, quase do seu tamanho, que entregou ao outro, dizendo, num tom solene. Para a duquesa. A rainha convida para uma partida de croquet. O lacaio sapo repetiu no mesmo tom solene, só alterando um pouco a ordem das palavras. Da rainha. A duquesa é convidada para uma partida de croquet. Então os 2 fizeram profundas reverências, e os cachos de um se embaraçaram nos do outro. Alice riu tanto disso que precisou voltar correndo para o bosque, de medo de ser ouvida, e quando espiou de novo, o lacaio peixe já tinha desaparecido, e o outro estava sentado no chão, perto da porta, olhando para o céu com uma cara bóbada. Alice foi timidamente até a porta, e bateu. Não adianta bater, disse o lacaio, e por 2 motivos.
Primeiro, porque eu estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque eles estão fazendo uma barulheira tão grande lá dentro que ninguém vai te escutar. E havia mesmo uma barulheira extraordinária dentro da casa, uma série constante de gritos e espirros, e de vez em quando o som de um prato ou de um bule se estilhaçando. Por favor, então, disse Alice, como é que eu hei de entrar? Bater poderia fazer algum sentido, o lacaio continuou, sem prestar atenção, se a porta estivesse entre nós. Por exemplo, se você estivesse dentro, podia bater, e eu podia te deixar sair, sabe? Ele não tirava os olhos do céu enquanto falava, e isso Alice achou definitivamente grosseiro. Mas talvez ele não consiga evitar, ela pensou. Os olhos dele ficam bem pertinho do topo da cabeça. Mas podia pelo menos responder às perguntas. Como é que eu hei de entrar? Ela repetiu em voz alta. Eu vou ficar sentadinho aqui, o lacaio comentou. Até amanhã. Nesse momento a porta da casa se abriu e um prato dos grandes passou triscando a cabeça do lacaio. Só raspou seu nariz, e se espatifou numa das árvores atrás dele. Ou talvez depois de amanhã, o lacaio continuou, exatamente no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido. Como é que eu hei de entrar? Perguntou Alice novamente, em tom ainda mais alto. E você há de entrar? Disse o lacaio. Essa é a primeira pergunta, sabe? E era, sem dúvida, só que Alice não gostou de ouvir isso. É uma coisa horrorosa, resmungou sozinha, como os bichos todos discutem. É de deixar a gente maluca. O lacaio pareceu achar que se tratava de uma boa oportunidade para repetir seu comentário, com variações. Eu vou ficar sentadinho aqui, ele disse, entre idas e vindas, por dias e dias a fio. Mas o que é que eu hei de fazer? Disse Alice. O que você quiser, disse o lacaio, e começou a assoviar. Ah, mas não adianta conversar com esse aí, disse Alice, desesperada. É um perfeito imbecil. E ela abriu a porta e entrou. A porta se abria direto numa grande cozinha, tomada de fumaça de ponta a ponta. A duquesa estava sentada no meio do cômodo, num banquinho de 3 pernas, com o bebê no colo. A cozinheira estava na frente do fogão, mexendo um grande caldeirão que parecia estar cheio de sopa. Com certeza tem pimenta demais naquela sopa. Alice falou sozinha, ou tentou, entre espirros. Com certeza havia muita pimenta no ar. Até a duquesa dava um ou outro espirro, e quanto ao bebê, ele espirrava e berrava alternadamente, sem intervalos. As únicas coisas que não espirravam naquela cozinha eram a cozinheira e um grande gato sentado na lareira, que sorria de orelha a orelha. Por favor, a senhora poderia me dizer, disse Alice, um tanto tímida, pois não sabia ao certo se era educado falar primeiro, por que o seu gato sorri desse jeito? É um gato de Cheshire, disse a duquesa. O motivo é esse. Porcaria. Ela disse a última palavra com tamanha violência que Alice quase deu um pulo, mas logo percebeu que aquilo se dirigia ao bebê, e não a ela, então tomou coragem e tentou de novo. Eu não sabia que os gatos de Cheshire sorriam o tempo todo. A bem da verdade, eu nem sabia que os gatos sabiam sorrir. Todo gato sabe, disse a duquesa, e poucos não sorriem. Eu não conheço um gato que sorria, Alice disse, muito educada, sentindo-se bem satisfeita por ter engrenado uma conversa. Você não conhece muita coisa, disse a duquesa, isso é incontestável. Alice não gostou nadinha do tom desse comentário, e achou que outro tema viria a calhar. Enquanto tentava encontrar algum, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e começou de imediato a arremessar na duquesa e no bebê tudo que estava ao seu alcance. Primeiro foram as grades do fogão, depois uma rajada de caçarolas, pratos e pires. A duquesa nem se dava conta do que a atingia, e o bebê já estava berrando tanto que era quase impossível dizer se as pancadas doíam ou não. Ah, por favor, preste atenção no que está fazendo, gritou Alice, pulando no mesmo lugar de tão aterrorizada que estava. Ah, lá se vai aquele narizinho precioso. Quando uma caçarola estranhamente grande passou bem perto do bebê, e quase arrancou o tal nariz. Se todo mundo cuidasse da própria vida, a duquesa disse, num grunhido rouco, o mundo ia girar bem mais rápido do que gira hoje. O que não seria vantagem, disse Alice, que ficou bem feliz de ter uma oportunidade de exibir um pouco seus conhecimentos. Pense só na balbúrdia que ia ser com os dias e as noites. Sabe, a Terra leva 24 horas para girar em torno do eixo, e essa descoberta foi um achado. E por falar em machado, disse a duquesa, decepe-lhe a cabeça. Alice lançou um olhar um tanto amedrontado à cozinheira para ver se ela pretendia cumprir a ordem, mas ela estava ocupada mexendo a sopa e parecia nem escutar, então Alice tentou mais uma vez. 24 horas, eu acho, ou será que são 12? Ah, nem me perturbe, disse a duquesa. Eu nunca aguentei números. E se pôs de novo a ninar o bebê, cantando uma espécie de acalanto enquanto isso e dando-lhe um violento sacudão no fim de cada verso. Seja grosseira com seu menininho. E bata quando ele espirrar. Ele faz isso para ser mesquinho. Só quer te incomodar. Refrão. Que a cozinheira e o bebê cantaram também. Ai, ai, ai. Enquanto a duquesa cantava a segunda estrofe da canção, ia jogando o bebê para cima com violência, e o coitadinho berrava de uma tal maneira que Alice mal conseguia entender a letra. Eu falo grosso com meu menininho. E bato sempre que ele espirra. Pois gosta de pimenta um bocadinho. Quando não fica só de birra. Refrão. Ai, ai, ai. Toma, pode pegar no colo, se quiser. A duquesa disse a Alice, arremessando-lhe o bebê com essas palavras. Eu preciso ir me arrumar para jogar croquet com a rainha. E saiu apressada dali. A cozinheira jogou uma frigideira atrás dela, e por pouco não acertou. Alice pegou o bebê com certa dificuldade, já que ele era uma criatura toda estranha, que espetava braços e pernas para todo lado, igualzinho a uma estrela do mar, pensou Alice.
O coitadinho roncava como uma locomotiva a vapor quando ela o pegou, e ficava se contorcendo e se esticando de novo, de maneira que, nos primeiros minutos, ela mal conseguiu segurá-lo no colo. Assim que entendeu o jeito certo de ninar o bebê, que era retorcer a criaturinha como que num nó, e aí não largar da orelha esquerda e do pé direito, para evitar que ela se desatasse, Alice saiu com ele dali. Se eu não levar essa criança comigo, é certeza que ela acaba morta daqui a 1 ou 2 dias. Não ia ser assassinato deixar esse bebê para trás? Ela disse, e a coisinha em resposta soltou um grunhido. A essa altura já tinha parado de espirrar. Não fique grunhindo, disse Alice. Não é um jeito bonito de você se expressar. O bebê grunhiu de novo, e Alice olhou muito ansiosa para o rosto dele, para ver o que estava errado. Não havia a menor dúvida de que se tratava de um nariz muito arrebitado, mais parecido com um focinho do que com um nariz de verdade. E os olhos também estavam ficando pequenos demais para um bebê. De modo geral, Alice não estava gostando nadinha daquilo ali. Mas talvez seja só o choro, ela pensou, e olhou de novo nos olhinhos dele, para ver se havia lágrimas. Não, nada de lágrimas. Se você vai virar porco, querido, disse Alice, com seriedade, eu não quero mais saber de você. Veja lá. O coitadinho soluçou novamente, ou grunhiu, era impossível dizer, e eles continuaram por um tempo em silêncio. Alice estava apenas começando a pensar com seus botões. Agora, o que é que eu vou fazer quando chegar com essa criatura em casa? Quando ele grunhiu de novo, com tamanha violência que ela olhou um tanto assustada para o seu rosto. Dessa vez não havia dúvida. Aquilo era pura e simplesmente um porco, e ela achou que continuar carregando a coisinha seria bem absurdo. Então largou o bichinho no chão e se sentiu bem aliviada de ver que ele seguiu tranquilamente para o bosque. Se aquilo crescesse, ela disse, ia ser uma criancinha horrorosa de feia, mas para um porco ele é bem bonitinho, até. E começou a passar em revista as crianças que conhecia, que podiam ficar muito bem como porcos, e estava justamente dizendo. Era só alguém saber o jeito certo de transformar cada um, quando tomou um leve susto ao ver o gato de Cheshire sentado num tronco de árvore a poucos metros dali. Ao ver Alice, o gato deu só um sorriso estreito. Parecia manso, ela pensou, mas era verdade que tinha umas garras bem compridas e um montão de dentes, então ela achou que o bicho devia ser tratado com respeito. Bichano de Cheshire, começou, um tanto tímida, pois não sabia se ele ia gostar do nome. No entanto, ele só abriu um pouco mais seu sorriso. Ora, até aqui ele está gostando, pensou Alice, e continuou. Você poderia, por favor, me dizer que caminho eu devo tomar? Isso depende muito de aonde você quer chegar, disse o gato. Eu nem estou preocupada com isso, disse Alice. Então não faz diferença o caminho, respondeu o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou como explicação. Ah, mas isso é garantido, disse o gato. É só você andar o suficiente. Alice sentiu que não havia como negar aquilo, então tentou outra pergunta. Que tipo de gente mora por aqui? Naquela direção, o gato disse, movendo a pata direita em círculos, mora um chapeleiro, e naquela direção, movendo a outra pata, mora uma lebre de março. Visite quem você preferir, os dois são loucos. Mas eu não quero ver gente louca, Alice comentou. Ah, mas não tem como evitar, disse o gato. Todo mundo é louco por aqui. Eu sou louco. Você é louca. Como é que você sabe que eu sou louca? Disse Alice. Deve ser, disse o gato, senão você não tinha vindo. Alice não achou que isso fosse prova, no entanto, continuou. E como é que você sabe que é louco? Para começo de conversa, disse o gato, um cachorro não é louco. Você concorda com isso? Acho que sim, disse Alice. Pois então, o gato continuou, o cachorro rosna quando está bravo e balança o rabo quando está feliz. Já eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. Eu chamo isso de ronronar, e não de rosnar, disse Alice. Pode chamar como quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Eu gostaria muito, disse Alice, mas ainda não fui convidada. Você vai me ver por lá, disse o gato, e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso, estava ficando tão acostumada a ver coisas esquisitas acontecendo. Enquanto ela olhava para o lugar de onde ele tinha sumido, o gato de repente apareceu de novo. Aliás, o que aconteceu com o bebê? Disse ele. Eu ia quase me esquecendo de perguntar. Virou porco, Alice respondeu, tranquila, como se fosse normal ele ter reaparecido daquele jeito. Eu achei que isso ia acontecer, disse o gato, e sumiu de novo. Alice esperou um pouco, sem saber se ele ia ressurgir, mas ele não veio, e depois de 1 ou 2 minutos ela seguiu na direção em que ele disse que morava a lebre de março. Eu já vi chapeleiros antes, ela disse. A lebre de março vai ter mais interessação, e quem sabe ela não esteja assim tão louca, já que agora é maio, pelo menos não tão louca quanto em março. Ao dizer isso, ela ergueu os olhos, e lá estava novamente o gato, sentado no galho de uma árvore. Você falou porco ou turco? Disse o gato. Eu falei porco, replicou Alice, e eu queria era que você não ficasse aparecendo e sumindo assim tão de repente. Chega a deixar a gente tonta. Tudo bem, disse o gato, e dessa vez desapareceu bem devagar, começando pela pontinha do rabo e terminando no sorriso, que continuou ali um tempo depois de o resto ter sumido. Ora, eu já vi muito gato sem sorriso, pensou Alice, mas sorriso sem gato. É a coisa mais curiosa que já vi na vida. Ela não precisou ir muito longe para ver a casa da lebre de março. Achou que devia ser aquela, porque as chaminés tinham forma de orelha e o telhado era coberto de pelo. Era uma casa tão grande que ela preferiu não chegar mais perto antes de mordiscar um pouco mais do cogumelo da mão esquerda e ficar com um pouco mais de meio metro de altura. E mesmo assim foi com certa timidez que ela caminhou na direção da casa, dizendo a si mesma. E se ela estiver completamente louca? Estou quase arrependida de não ter ido ver o chapeleiro.
Capítulo 7. Um chá enlouquecido. Havia uma mesa arrumada à sombra de uma árvore diante da casa, onde a lebre de março e o chapeleiro tomavam seu chá. Um hamster estava sentado entre eles, num sono profundo, e os outros dois usavam como almofada, apoiando nele os cotovelos e conversando por cima de sua cabeça. Bem desconfortável pro hamster, pensou Alice. Mas como ele está dormindo, vai ver, nem se incomoda. A mesa era das grandes, mas os três estavam amontoados num cantinho. Não tem espaço. Não tem espaço. Gritaram quando viram Alice chegar. Mas tenha muito espaço, disse Alice, indignada, e sentou numa grande poltrona numa ponta da mesa. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março num tom encorajador. Alice passou os olhos por toda a mesa, mas só havia chá. Eu não estou vendo vinho, comentou. Não tem mesmo, falou a lebre de março. Então não foi muito educado oferecer, disse Alice, indignada. Não foi muito educado você sentar sem ser convidada, disse a lebre de março. Eu não sabia que a mesa era de vocês, respondeu Alice. Está posta para bem mais que 3 pessoas. Você está precisando cortar o cabelo, declarou o chapeleiro. Havia algum tempo que ele estava olhando para Alice com grande curiosidade, e essas foram suas primeiras palavras. Você devia aprender a não fazer comentários pessoais, Alice disse com certa severidade. É muito grosseiro. O chapeleiro arregalou bem os olhos ao ouvir isso, mas a única coisa que disse foi: por que um corvo é igual a uma escrivaninha? Ora, agora a gente vai se divertir, pensou Alice. Que bom que eles começaram com charadas. Acho que essa eu mato, ela falou. Você quer dizer que acha que consegue encontrar a resposta certa? Perguntou a lebre de março. Exatamente, disse Alice. Então você devia dizer o que quer dizer, a lebre de março acrescentou. Mas eu digo, Alice replicou apressada, pelo menos eu quero dizer o que eu digo, é a mesma coisa, sabe? Mas não mesmo, disse o chapeleiro. É a mesma coisa que você dizer que eu vejo o que quero comer é o mesmo que eu como o que quero ver. É a mesma coisa que você dizer, acrescentou a lebre de março, que eu aprecio o que quero ter é o mesmo que eu tenho o que quero apreciar. É a mesma coisa que você dizer, acrescentou o hamster, que parecia falar dormindo, que eu respiro quando quero dormir é o mesmo que eu durmo quando quero respirar. Isso é a mesmíssima coisa com você, disse Chapeleiro, e aqui a conversa morreu, e o grupo ficou um minuto em silêncio enquanto Alice passava em revista tudo que lembrava a respeito de corvos e escrivaninhas, o que não era lá grande coisa. O chapeleiro foi o primeiro a romper o silêncio. Em que dia do mês nós estamos? Ele perguntou para Alice. Tinha tirado o relógio do bolso, e olhava incomodado para ele, dando-lhe uma ou outra sacudidona antes de levá-lo à orelha. Alice refletiu um pouco, e então disse. 4. Errado por 2 dias. Suspirou o chapeleiro. Eu te disse que manteiga nas engrenagens não era uma boa ideia, acrescentou, com um olhar enfurecido para a lebre de março. Mas era manteiga da melhor qualidade, a lebre de março respondeu, dócil. Sim, mas deve ter caído uma ou outra migalha junto, o chapeleiro resmungou. Você não devia ter colocado com a faca de pão. A lebre de março pegou o relógio e olhou para ele com uma expressão melancólica. Então mergulhou na sua xícara de chá e olhou de novo, mas não conseguiu pensar em coisa melhor que aquele seu primeiro comentário. Era manteiga da melhor qualidade, sabe? Alice estava olhando por cima do ombro dele, com alguma curiosidade. Que relógio engraçado, comentou. Marca o dia do mês e não diz que horas são. E para quê? Resmungou o chapeleiro. O seu relógio por acaso lhe diz em que ano você está? Claro que não, Alice replicou sem pestanejar, mas isso é porque o ano demora muito para mudar. É exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice ficou terrivelmente confusa. O comentário do chapeleiro não parecia fazer sentido, e contudo era definitivamente uma frase completa. Eu não estou entendendo direito, ela falou, com a maior educação possível. O hamster está dormindo de novo, disse o chapeleiro, virando um pouquinho de chá quente no nariz do bicho. O hamster sacudiu a cabeça, impaciente, e disse, sem abrir os olhos. Mas claro, exatamente o que eu ia dizer. Já matou a charada? O chapeleiro perguntou, olhando para Alice de novo. Não, eu desisto, Alice replicou. Qual é a resposta? Não tenho a mais remota ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou, cansada. Acho que vocês podiam usar melhor o tempo, ela disse, em vez de ficar matando o tempo com charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse Chapeleiro, não ia falar que alguém andou matando o tempo. Ele está bem vivinho. Não sei o que você quer dizer com isso, disse Alice. Mas claro que não, o chapeleiro disse, empinando o nariz. Imagino que você nunca tenha nem conversado com o tempo. Pode ser que não, Alice respondeu, cautelosa, mas eu sei bater o pé para marcar o tempo na aula de música. Ah! Mas isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele odeia ser pisoteado. Agora, se você se mantivesse em boas relações com ele, o tempo faria quase qualquer coisa que você quisesse com o relógio. Por exemplo, digamos que fossem 9 horas da manhã, bem na hora da aula. Você só ia precisar soprar uma palavrinha pro tempo, e num piscar de olhos o relógio disparava. 1h30, hora do almoço. Quem me dera fosse mesmo, a lebre de março falou sozinha, num sussurro. Isso com certeza seria excelente, disse Alice, pensativa. Mas aí, eu não ia estar com fome, sabe?
Talvez não de cara, disse Chapeleiro, mas você podia ficar parada 1h30 o quanto quisesse. É assim que vocês fazem? Alice perguntou. O chapeleiro sacudiu a cabeça pesaroso. Eu, não. Ele replicou. Nós brigamos em março, logo antes de ele ficar louco, sabe, apontando com a colher de chá para a lebre de março. Foi no grande concerto oferecido pela Rainha de Copas, e eu tinha que cantar. Brilha, brilha, morceguinho. Quero ver você quentinho. Talvez você conheça a música. Eu já ouvi alguma coisa assim, disse Alice. Tem mais, sabe? É assim, o chapeleiro continuou. Lá no alto, lá no céu. Você foi pro beleléu. Brilha, brilha. Aqui o hamster se sacudiu e começou a cantar dormindo. Brilha, 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 brilha. E ficou cantando tanto tempo que precisou levar um beliscão. Ora, eu mal tinha acabado a primeira estrofe, disse Chapeleiro, quando a rainha levantou de um salto e urrou: ele está atropelando o tempo. Cortem-lhe a cabeça. Que selvageria! Exclamou Alice. E desde então, o chapeleiro prosseguiu, pesaroso, ele não faz nada que eu peço. São sempre 6 da tarde agora. Uma ideia brilhante apareceu na cabeça de Alice. É por isso que tem tanta coisa pro chá aqui? Perguntou. Sim, isso mesmo, disse o chapeleiro, com um suspiro. É sempre hora do chá, e a gente não tem tempo de lavar a louça entre os chás. Aí vocês ficam trocando de lugar, eu imagino, disse Alice. Exatamente, disse o chapeleiro, quando a louça fica suja. Mas o que é que acontece quando vocês chegam no começo de novo? Alice arriscou perguntar. Que tal a gente mudar de assunto? A lebre de março interrompeu, bocejando. Eu estou cansando disso. Meu voto é que a mocinha conte uma história para nós. Infelizmente eu não sei uma história para contar, disse Alice, um tanto espantada com a proposta. Então o hamster conta. Os dois gritaram. Acorda, hamster, e deram seu beliscão, cada um num lado do bicho. O hamster abriu lentamente os olhos. Eu não estava dormindo, disse com uma voz fraca e roufenha. Eu ouvi tudinho que vocês estavam dizendo. Conte uma história, disse a lebre de março. Isso, por favor, pediu Alice. E não se enrole, acrescentou o chapeleiro, senão você pega no sono antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, o hamster começou, todo apressado, e seus nomes eram Elsie, Lassie e Tilly, e elas moravam no fundo de um poço. E elas viviam de quê? Disse Alice, que sempre se interessava muito por questões de comida e bebida. Elas viviam de melaço, disse o hamster, depois de pensar por 1 ou 2 minutos. Mas isso não ia dar certo, sabe? Alice comentou, delicada. Elas iam ficar doentes. E ficaram mesmo, disse o hamster. Bem doentes. Alice tentou imaginar como seria viver de uma maneira tão extraordinária, mas ficou intrigada demais, então disse. Mas por que elas moravam no fundo de um poço? Tome mais chá, a lebre de março lhe disse, muito atenciosa. Eu ainda nem tomei, Alice replicou, num tom ofendido, então não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É facílimo tomar mais que nada. Ninguém pediu a sua opinião, disse Alice. Quem é que está fazendo comentários pessoais agora? O chapeleiro perguntou, triunfante. Alice não sabia bem como responder, então se serviu de chá e de pão com manteiga, depois olhou para o hamster e repetiu sua pergunta. Por que elas moravam no fundo de um poço? O hamster novamente pensou por 1 ou 2 minutos, e então disse. Era um poço de melaço. Isso não existe. Alice ia dizendo muito irritada, mas o chapeleiro e a lebre de março fizeram. SH. SH. E o hamster comentou, contrafeito. Se você não tem educação, melhor você mesma terminar de contar a história. Não, por favor, continue. Alice disse, toda humilde. Eu não interrompo mais. Imagino que deva existir. Até parece. Disse o hamster, indignado. Contudo, aceitou continuar. E assim essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a desenhar, sabe? Elas desenhavam o quê? Disse Alice, esquecida de sua promessa. Melaço, disse o hamster, sem nem se incomodar dessa vez. Eu preciso de uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos todos passar para a próxima cadeira. Ele trocou de lugar quando disse isso, e o hamster foi atrás. A lebre de março passou para o lugar do hamster, e Alice, meio contrariada, ocupou o lugar da lebre de março. O chapeleiro era o único que levava vantagem com a troca, e Alice acabou ficando em situação bem pior, pois a lebre de março tinha acabado de virar a jarra de leite no prato. Alice não queria ofender o hamster outra vez, então foi dizendo com muito cuidado. Mas é que eu não estou entendendo. De onde vinha o melaço? Um poço de água dá água, disse o chapeleiro. Então eu diria que um poço de melaço deve dar melaço, né, sua estúpida? Mas elas estavam no poço, Alice disse ao hamster, decidindo não se incomodar com esse último comentário. Mas claro, disse o hamster, empoçadas. Essa resposta deixou Alice tão confusa que ela acabou deixando o hamster falar algum tempo sem interromper. Elas estavam aprendendo a desenhar. O hamster continuou, bocejando e esfregando os olhinhos, pois estava ficando com muito sono. E elas desenhavam todo tipo de coisa, tudo que começa com a letra M. Por que com M? Disse Alice. Por que não? Disse a lebre de março. Alice ficou em silêncio.
O hamster a essa altura já tinha fechado os olhos e estava caindo no sono, mas, com o beliscão do chapeleiro, acordou de novo soltando um gritinho e continuou. Que começa com M, como maletas e mercúrio e memórias e malgrado. Sabe quando dizem que isso aconteceu malgrado aquilo outro, mas você já viu algum desenho de malgrado? Na verdade, agora que eu parei para pensar, disse Alice, extremamente confusa, nada me vem à cabeça. Então você não devia abrir a boca, disse o chapeleiro. Esse exemplo de grosseria foi além da conta para Alice. Ela levantou contrariadíssima e saiu dali. O hamster caiu imediatamente no sono, e nenhum dos outros dois nem percebeu sua partida, ainda que ela tenha olhado para trás uma ou duas vezes, quase certa de que iam chamá-la de volta. Na última vez que os viu, eles tentavam enfiar o hamster no bule. O que eu sei é que lá eu não volto mais, disse Alice enquanto ia abrindo caminho pelo bosque. Aquele chá é a maior estupidação que eu já vi na minha vida inteirinha. Bem quando falou isso, percebeu que uma das árvores tinha uma porta. Isso é muito curioso, ela pensou. Mas tudo está curioso hoje. Acho que eu devia entrar imediatamente ali. E lá foi ela. Uma vez mais se encontrou na sala comprida, e perto da mesinha de vidro. Agora, dessa vez eu vou ser mais inteligente, ela disse, e começou pegando a chavinha dourada e destrancando a porta que dava para o jardim. Então se pôs a mordiscar o cogumelo, tinha guardado um pedaço no bolso, até estar com cerca de 30 centímetros de altura. Então atravessou o pequeno corredor, e então, finalmente se viu no lindo jardim, entre canteiros de flores coloridas e fontes de água fresca. Capítulo 8. O campo de croquet da rainha. Uma grande roseira ficava junto da entrada do jardim. As rosas que ali cresciam eram brancas, mas 3 jardineiros lidavam com a planta, diligentemente pintando as flores de vermelho. Alice achou que isso era muito curioso, e chegou mais perto para ver. Assim que chegou, ouviu um deles dizer: Cuidado aí, 5. Não fique espirrando tinta em mim desse jeito. Eu não pude evitar, disse o 5, contrariado. O 7 bateu no meu braço. Nisso o 7 olhou para eles e falou: Está certo, 5. Sempre melhor pôr a culpa nos outros, né? Justo você vem reclamar? Disse o 5. Eu ouvi a rainha dizer ainda ontem que você merecia ser decapitado. Por quê? Disse o que tinha falado primeiro. Isso não é problema seu, 2. Retrucou o 7. É sim, é problema dele sim. Disse o 5. E eu vou contar, foi por ter levado tulipas para a cozinheira, em vez de cebolas. O 7 jogou o pincel no chão, e estava começando a dizer: Ora, mas isso já é um absurdo. Quando por acaso topou com Alice, ali parada olhando para eles, e se conteve de repente. Os outros também olharam em volta, e todos fizeram uma profunda reverência. Vocês podem me dizer, falou Alice, um tanto tímida, por que estão pintando essas rosas? O 5 e o 7 não abriram a boca, mas olharam para o 2. O 2 começou a falar, com uma voz baixa. Bom, a questão, veja bem, senhorita, é que era para esta aqui ser uma roseira vermelha, e a gente plantou uma branca por engano, e se a rainha acabasse descobrindo, todo mundo aqui ia perder a cabeça, sabe? Então, veja bem, senhorita, a gente está fazendo o que pode, antes de ela chegar, pra... Nesse momento 5, que olhava ansioso por todo o jardim, gritou: A rainha! A rainha! E os 3 jardineiros imediatamente se jogaram de cara no chão. Veio o som de muitos passos e Alice olhou em volta, impaciente para ver a rainha. Primeiro vinham 10 soldados carregando paus. Esses eram iguaizinhos aos 3 jardineiros, oblongos e achatados, com mãos e pés nos cantinhos. Depois os 10 membros da corte. Todos esses eram enfeitados de ouros e caminhavam de 2 em 2, assim como soldados. Depois deles vinham os infantes reais. Esses 10 queridinhos vinham saltitando alegres de mãos dadas, aos pares. Eram todos enfeitados de corações. Depois vinham os convidados, em sua maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Ele conversava de maneira apressada e nervosa, sorrindo para cada pessoa que falava, e passou sem perceber sua presença. Então vinha o valete de copas, trazendo a coroa do rei numa almofada de veludo carmesim, e, fechando o grandioso cortejo, vinham o rei e a rainha de copas. Alice ficou muito em dúvida quanto à necessidade de se deitar de bruços como os 3 jardineiros, mas não lembrava de jamais ter ouvido falar de uma regra como essa para um cortejo. E, além do mais, para que é que ia servir um cortejo, pensou, se as pessoas deitassem todas de cara no chão, sem poder enxergar nada. Então ficou imóvel onde estava e esperou. Quando o cortejo chegou bem à frente de Alice, eles todos pararam e olharam para ela, e a rainha disse com severidade: Quem é essa aí? Ela se dirigia ao valete de copas, que em resposta só fez uma reverência e sorriu. Idiota! Disse a rainha, empinando impaciente o nariz, e olhando para Alice, ela continuou: Qual é o seu nome, menina? O meu nome é Alice, uma vossa criada, majestade, respondeu Alice, muito educadinha, mas ela acrescentou, de si para consigo: Ora, eles são só um baralho, no fim das contas. Eu não tenho por que ter medo deles. E quem são esses aí? Disse a rainha, apontando para os 3 jardineiros deitados em volta da roseira. Pois, veja bem, como eles estavam deitados de cara no chão e o padrão de suas costas era o mesmo do resto do baralho, ela não sabia dizer se eram jardineiros ou soldados, cortesões ou 3 de seus filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, ela mesma surpresa com sua coragem. Isso não é problema meu. A rainha ficou carmesim de raiva, e depois de passar um momento olhando fixamente para ela, como um animal selvagem, gritou: Cortem-lhe a cabeça! Cortem! Bobagem! Disse Alice, falando alto, num tom decidido, e a rainha se calou. O rei pôs a mão no braço da rainha e timidamente falou: Repense, querida, ela é só uma criancinha. Raivosa, ela lhe deu as costas e disse ao valete:
Vire aqueles ali. O valete os virou, com muito cuidado, usando a ponta do pé. Levantem, disse a rainha num grito esganiçado, e os 3 jardineiros imediatamente se puseram de pé e começaram a fazer reverências para o rei, a rainha, os infantes reais e todos os outros. Parem já com isso, gritou a rainha. Eu estou ficando tonta. E então, virando-se para Roseira, continuou. O que é que vocês andavam fazendo aqui? Oh, Vossa Majestade, disse o 2 num tom de extrema humildade, pondo um joelho no chão enquanto falava. Nós estávamos tentando. Entendi, disse a rainha, que nesse meio tempo foi examinando as rosas. Cortem a cabeça deles. E o cortejo seguiu em frente, 3 dos soldados ficando para trás a fim de executar os desafortunados jardineiros, que correram na direção de Alice em busca de proteção. Vocês não vão ser decapitados, disse Alice, e pôs os 3 num grande vaso que estava ali ao lado. Os 3 soldados ficaram 1 ou 2 minutos andando por lá, à procura deles, e então marcharam, em silêncio, para ir se juntar aos outros. Cortaram? Gritou a rainha. Cabeças devidamente perdidas, ó, Vossa Majestade. Os soldados gritaram em resposta. Muito bem, gritou a rainha. Você sabe jogar croquet? Os soldados ficaram em silêncio e olharam para Alice, já que a pergunta obviamente se dirigia a ela. Sei, gritou Alice. Então venha, urrou a rainha, e Alice se juntou ao cortejo, querendo muitíssimo saber o que ia acontecer agora. Está um dia muito bonito, disse uma voz tímida ao seu lado. Ela estava caminhando com o coelho branco, que espiava angustiado seu rosto. Muito, disse Alice. Oh, cadê a duquesa? Quietinha, quietinha, disse o coelho num tom baixo e apressado. Ele olhava angustiado para trás ao falar, e então se pôs na pontinha das patas, chegou bem perto da orelha dela e sussurrou. Ela recebeu uma sentença de execução. Por quê? Disse Alice. Você disse que pena. O coelho perguntou. Não, não disse, falou Alice. Eu não acho que seja uma pena, não mesmo. Eu disse por quê. Ela deu um tapa na orelha da rainha, o coelho foi dizendo. Alice soltou um gritinho de alegria. Ah, quietinha. O coelho sussurrou num tom assustado. A rainha vai te ouvir. Veja bem, ela chegou bem atrasada, e a rainha disse. Todo mundo em suas posições. Gritou a rainha numa voz de trovão, e as pessoas começaram a correr para todo lado, trombando umas com as outras. No entanto, em 1 ou 2 minutos elas se acomodaram e o jogo começou. Alice pensou que nunca tinha visto um campo de croquet tão curioso na sua vida. Era todo cheio de montinhos e buracos. As bolas eram porcos espinhos vivos, os tacos eram flamingos, e os soldados tinham que se dobrar inteiros e ficar de 4 para fazer os arcos. A principal dificuldade que Alice encontrou no começo foi lidar com seu flamingo. Conseguiu ajeitar o corpo dele, de um jeito mais ou menos confortável embaixo do braço, com as pernas dependuradas, mas, via de regra, bem quando tinha ele esticado direitinho o pescoço e estava prestes a usar a cabeça para bater no porco-espinho, ele acabava se contorcendo todo e olhando bem na sua cara, com uma expressão tão intrigada que ela só podia rir, e quando ela fazia ele baixar a cabeça, ia começar tudo. De novo, era para lá de irritante ver que o porco-espinho tinha se desenrolado e estava se afastando dali. Além disso tudo, via de regra, havia um montinho ou um buraco no trajeto do porco-espinho, e como soldados redobrados ficavam o tempo todo levantando e indo para outros trechos do campo, Alice logo chegou à conclusão de que se tratava de fato de um jogo dificílimo. Todos jogavam ao mesmo tempo, sem esperar sua vez, brigando sem parar e lutando pelos porcos-espinhos. E muitíssimo em breve a rainha estava numa fúria alucinada, e saía batendo os pezinhos e gritando cortem-lhe a cabeça. Cortem-lhe a cabeça, mais ou menos uma vez por minuto. Alice começou a se sentir muito pouco à vontade. É bem verdade que até ali não tinha entrado em nenhuma discussão com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer momento. E aí, pensou ela, o que seria de mim? Eles são terrivelmente inclinados a decapitar as pessoas por aqui. É de estranhar que ainda tenha sobrado gente viva. Estava em busca de uma saída e pensando se conseguiria escapar sem dar na vista, quando percebeu uma curiosa aparição no ar. De início ficou muito intrigada, mas depois de ficar observando por 1 ou 2 minutos, entendeu que era um sorriso e disse a si mesma. É o gato de Cheshire, agora eu vou ter com quem conversar. Como é que você está indo? Disse o gato, assim que teve boca suficiente para falar. Alice esperou os olhos aparecerem e então concordou com a cabeça. Não adianta falar com ele, ela pensou, até aparecerem as orelhas, ou pelo menos uma das orelhas. Em mais um minuto a cabeça toda apareceu, e aí Alice largou seu flamingo e começou a descrever a partida, muito feliz por ter alguém com quem conversar. O gato aparentemente achou que já tinha partes suficientes à vista, e nada mais dele apareceu. Eu não acho que eles estão jogando limpo, Alice começou num tom bem insatisfeito. E todo mundo fica brigando tanto, que você não consegue escutar nem sua própria voz. E parece que eles nem têm regras. Na melhor das hipóteses, se esse jogo tem regras, ninguém obedece. E você não tem ideia da confusão que é com tudo sendo vivo. Por exemplo, olha ali, andando do outro lado do campo. O arco que eu tenho que acertar agora. E eu estava para acertar o porco-espinho da rainha agora mesmo. Só que, ele saiu correndo quando viu o meu chegar. Você está gostando da rainha? Disse o gato em tom baixo. Nem um pouco, disse Alice. Ela é tão extremamente, e nesse momento percebeu que a rainha estava logo atrás, prestando atenção, favorita neste jogo, que mal vale a pena ir até o fim. A rainha sorriu e seguiu em frente. Mas com quem você está conversando? Disse o rei, indo até Alice e olhando muito curioso para a cabeça do gato. É um amigo meu, um gato de Cheshire, disse Alice. Eu posso fazer as honras, majestade. Não gostei nadinha da cara dele, disse o rei, mas ele pode beijar a minha mão, se quiser. Não faço questão, o gato declarou.
Não seja impertinente, disse o rei, e não fique me olhando desse jeito. Ele foi para trás de Alice enquanto falava. Um gato pode olhar um rei, disse Alice. Eu li isso em algum livro, mas não lembro qual. Bom, ele precisa ser retirado daqui, disse o rei, muito decidido, e chamou a rainha, que estava por perto naquele momento. Minha querida, desejo que este gato seja removido. A rainha só conhecia uma maneira de resolver todas as dificuldades, pequenas ou grandes. Cortem-lhe a cabeça, disse, sem nem se virar para eles. Eu vou pessoalmente buscar o carrasco, disse o rei, impaciente, e saiu apressado. Alice achou que podia muito bem voltar para ver como o jogo estava indo, já que escutava ao longe a voz da rainha, gritando enfurecida. Já tinha ouvido as sentenças de execução de 3 jogadores que tinham perdido a vez, e não estava gostando nada daquilo, já que o jogo era uma confusão tão grande que ela nunca sabia se era ou não a sua vez. Então, foi procurar seu porco-espinho. O porco-espinho estava brigando com outro porco-espinho, o que Alice achou que era uma oportunidade excelente de bater com o outro. O único problema era que seu flamingo tinha ido para o outro lado do jardim, onde tentava de um jeito meio desamparado voar para cima de uma árvore. Quando conseguiu pegar o flamingo e trazê-lo de volta, a briga já tinha acabado e os 2 porcos-espinhos tinham desaparecido. Mas não faz tanta diferença, pensou Alice, já que os arcos todos sumiram desta parte do campo. Então ela meteu a ave debaixo do braço, para evitar que fugisse outra vez, e voltou para conversar mais um pouco com seu amigo. Quando chegou de novo ao gato de Cheshire, ficou surpresa ao ver uma multidão considerável em volta dele. Estava acontecendo uma discussão entre o carrasco, o rei e a rainha, que falavam todos ao mesmo tempo, enquanto as outras pessoas ficavam bem quietinhas, com cara de não estarem nem um pouco à vontade. Assim que Alice apareceu, os 3 recorreram a ela, pedindo que resolvesse a questão, e lhe repetiram seus argumentos, ainda que, como todos falavam ao mesmo tempo, ela tenha achado bem difícil entender exatamente o que era dito. O argumento do carrasco era que não era possível cortar uma cabeça se ela não podia ser cortada de algum corpo, que ele nunca teve que fazer uma coisa dessas e que não ia começar a essa altura da vida. O argumento do rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado e que era inútil ficar falando bobagem. O argumento da rainha era que, se não fizessem alguma coisa, sem demora nem meia demora, ela ia mandar executar todo mundo, sem exceção. Foi esse último comentário que fez o grupo todo ficar tão sério e angustiado. Alice só conseguiu pensar em dizer: ele é da duquesa, é melhor perguntar a opinião dela. Ela está presa, a rainha disse ao carrasco, vá lá buscá-la. E o carrasco disparou como uma flecha. A cabeça do gato começou a desaparecer assim que o carrasco lhe deu as costas, e quando ele voltou com a duquesa, já tinha sumido inteirinha. Então o rei e o carrasco ficaram correndo alucinados de um lado para outro atrás dela, enquanto o resto do grupo voltava ao jogo.